castelo forte é o nosso Deus. Meus irmãos queridos, vamos agora então abrir a palavra do nosso Deus para que possamos ser instruídos por ela. E eu quero convidar os irmãos para que abramos no livro do Apocalipse de João, último livro da Bíblia. Nós iniciaremos hoje uma nova série de sermões, pensando na prática das igrejas que são mencionadas no Apocalipse, chamadas 7 igrejas da Ásia Menor. Contudo, nos primeiros sermões nós vamos introduzir um pouco deste livro, que é quase sempre considerado como um livro enigmático e talvez por alguns tido como um livro difícil, misterioso, um livro complicado de ser lido e entendido. Eu quero, portanto, dizer aos irmãos que nós vamos investir alguns domingos nesta preparação a respeito do livro do Apocalipse, para que possamos retirar daqui aquelas lições que nos serão importantes, especialmente para compreendermos à frente o porquê Cristo, o Senhor da igreja, resolveu revelar-se a estas 7 igrejas, a estas 7 regiões, e o que ele quis ensinar por meio destas mensagens. Eu quero então que nós façamos a leitura, meus amados irmãos, apenas como indicação de um texto básico, embora na mensagem de hoje eu farei muito mais um panorama do livro do que propriamente uma exposição de um texto. Eu gostaria que nós lêssemos os versículos 7 e 8, para que a partir deles nós já tenhamos alguma compreensão de qual é o tema fundamental do livro de Apocalipse. Vamos ler juntos então Apocalipse capítulo 1, versículos 7 e 8. Leiamos. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos deu a Tua palavra como revelação, para que possamos entender o Teu propósito para conosco, saber quem o Senhor é, e assim, ó Deus, nos alinharmos a Tua palavra para cumprirmos obedientemente os Teus mandamentos, como aliás nós acabamos de declarar aqui na nossa pública expressão de fé, por meio da pergunta do catecismo. O Senhor requer de nós, sendo o Senhor o nosso único Deus, a obediência aos seus mandamentos, a exclusividade de termos apenas o Senhor como nosso Deus, de não cultivarmos ídolos em nossos corações, pelo contrário, devotarmos toda a nossa vida a Ti. Por esta razão, Senhor, nós cremos também, como a Tua palavra acaba de nos dizer, que Cristo Jesus, o Teu Filho, é o Alfa e o Ômega. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é quem é, aquele que era desde o princípio e aquele também que há de vir, como nós cantamos também agora há pouco. Ele virá. Maranata, vem Senhor Jesus, porque nós cremos nesta promessa maravilhosa de que de fato o Senhor estará conosco todos os dias de nossa vida e estará eternamente com o Teu povo, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que enviou o Teu Filho Jesus Cristo para nos fazer mais do que vencedores contra todas as forças espirituais do mal. Por isso, Pai, a Tua palavra nos consola sempre e nos anima a continuarmos a nossa caminhada na fé, sabendo que o Senhor está conosco. O Senhor vai continuar conosco até aquele dia em que juntos nós estaremos na Tua presença, mediante Teu Filho, para adorarmos o Teu nome por todos os séculos dos séculos. Amém, Senhor. Que Cristo Jesus seja glorificado no meio de nós. Em nome dEle mesmo é que nós Te pedimos estas bênçãos. Amém. Meus amados irmãos, havia na literatura judaica muitos outros tipos de literaturas apocalípticas. O Apocalipse, portanto, não é um único gênero apocalíptico da época. O gênero apocalíptico, na verdade, é um tipo de subgênero
de um tipo de escrito chamado visionário, que por sua vez estava muito ligado à fantasia ou aos mitos. Em geral, a principal característica deste estilo apocalíptico é aquilo que nós chamamos de predição. Predição de algo futuro, naturalmente, ou algum tipo de um caráter escatológico, aquilo que aponta para o que vem depois e muito depois. Contudo, diferentemente das profecias em geral que havia no mundo judaico da época, que geralmente apontavam para uma mudança no mundo presente, o Apocalipse foi escrito para apontar ou para ensinar aqueles irmãos a respeito de um período da igreja no qual o povo de Deus venceria, derrotaria o mal, e também o povo de Deus estaria sendo colocado por este Deus num outro lugar, num outro patamar do que aquele que eles até então ocupavam. O Apocalipse de João, como nós podemos observar na leitura que fazemos, é um texto estética e espiritualmente muito belo, talvez um dos mais belos e ricos textos das Escrituras. Embora nós saibamos que toda a Escritura ela é inspirada por Deus, e toda a Escritura é útil para ensinar, repreender, corrigir, nós também devemos admitir que há estilos literários na Bíblia que são mais esteticamente belos e às vezes até mais complexos do que outros. Nós cremos que o Apocalipse se distingue nesse sentido. E a distinção do Apocalipse tem, inclusive, alguns pontos, algumas questões que valem a pena nós mencionarmos. Por exemplo, há esta complexidade a partir do estilo, por exemplo, em relação aos seus múltiplos arranjos simbólicos, seus cálculos numéricos, os vários números que aparecem, os contrastes entre imagens que são praticamente desenhadas, como aqueles filmes de ficção, ou mesmo aqueles filmes de fantasia que nós assistimos na contemporaneidade. Comparações, conjunto de imagens fantásticas. Aparece no Apocalipse, por exemplo, anjos, demônios, dragões, bestas. Aparecem cenários cósmicos, como, por exemplo, mar de vidro. Aparece uma totalidade do universo, céu, mar, forças naturais sendo personificadas, grandes animais, grandes seres, um simbolismo de cores, de números, dentre tantas outras imagens que são de fato impressionantes. O nome do livro, Apocalipse, ele é tomado da sua primeira palavra. A primeira palavra do texto é revelação, que no grego é exatamente apocalipsis, que significa literalmente aquilo que está sendo revelado. Trata-se, portanto, de manifestar aquilo que está oculto, embora ele já exista, mas que será, em algum tempo, em devido tempo, claramente mostrado. É mais ou menos, irmãos, algo imenso, de inestimável valor, que está por um período trancafiado em um cofre, mas que em algum momento, como aquele tesouro que alguém busca insistentemente, ele será aberto e amplamente revelado, tornado público a todos. Por isto, revelação. Interessante que, apesar de ser chamado revelação, o Apocalipse, ele às vezes parece contradizer um pouco este título. Por quê? E aqui é onde eu quero fazer uma pequena observação, mas necessária. Nós percebemos que há uma propaganda relativamente negativa feita por parte de alguns líderes religiosos que fazem questão de obscurecer os sentidos dos textos que estão em Apocalipse. Alguns oferecem ao Apocalipse, por exemplo, algumas leituras enigmáticas, subliminares. Alguns líderes tentam transformar aquilo que é simbólico em coisas concretas. Alguns tentam fazer, inclusive, teologias práticas de coisas que são absolutamente simbólicas e que não necessariamente devem ser interpretadas de maneira concreta, objetiva, mas devem ser interpretadas como são de fato, ou seja, símbolos. Então, diante desta complexidade, desta revelação,
Nem sempre esta revelação revela as pessoas, porque por esta necessidade de alguns de utilizarem o Apocalipse muito mais como um texto de terror do que um texto de conforto, alguns acabam tendo medo do Apocalipse, alguns acabam utilizando o Apocalipse como se fosse uma mensagem apocalíptica de fato, um tipo de Armagedon, ou fim do mundo. E as pessoas então leem o Apocalipse com medo, como se o Apocalipse estivesse ali mostrando que o mundo vai acabar amanhã de manhã. No entanto, meus amados irmãos, não é este o objetivo deste texto, tão belo, tão ricamente escrito, tão profundamente doutrinário e ao mesmo tempo prático. Na verdade, o livro de Apocalipse, ele apresenta uma das mensagens mais belas, deslumbrantes e confortadoras das Escrituras Sagradas. Ele revela todo o cuidado de Jesus Cristo, nosso Senhor, para com o seu povo, a igreja. Um cuidado que perpassa gerações. E nós poderíamos então reduzir ou resumir, melhor dizendo, este assunto ou este tema geral a partir da seguinte lógica. Nós temos no Apocalipse a afirmação de que Jesus Cristo, que é rei sobre todas as coisas, domina sobre tudo. Este Cristo venceu o pecado, representado no Apocalipse como a Babilônia. Também ele venceu Satanás, representado no Apocalipse como o grande dragão. E Jesus também venceu as duas armas que são utilizadas por Satanás, a morte e o inferno. Portanto, a mensagem do Apocalipse é o rei que se assenta no trono, Jesus Cristo, o Senhor, que domina todas as coisas. Ele venceu a Babilônia, Satanás, a morte e o inferno. Portanto, a mensagem do Apocalipse agora prática para os nossos corações é: todo aquele que está em Cristo Jesus, que tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ele também se torna igualmente vencedor, igualmente vitorioso sobre os encantos do pecado da Babilônia, sobre as artimanhas de Satanás, sobre a morte e sobre o inferno. Se Cristo venceu todas estas coisas, sendo Ele rei sobre estas coisas, todos aqueles que estão em Cristo Jesus também se tornam vencedores destas coisas. Então, se é verdade o que está revelado no Apocalipse, e nós cremos que é verdade o que está revelado no Apocalipse, o povo do Senhor Jesus Cristo, a igreja do Senhor, em todas as épocas, incluindo a igreja do Antigo Testamento, que muito embora ainda não era igreja como nós conhecemos, mas aqueles crentes do Antigo Testamento, que creram na promessa do Messias, todos estes, a igreja de Deus, o povo de Deus, pode, meus amados irmãos, descansar seguro, porque a vitória sobre o mal está definitivamente conquistada. E como afirma em Mateus 16, 18, de fato, Apocalipse mostra que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E é exatamente por isso que a leitura do Apocalipse precisa ser uma leitura feita com um coração grato a Deus. O pastor Mark Jones afirmou que cremos que não só nas palavras de Deus, mas também nos sentidos das palavras de Deus para nós, o Apocalipse, então, ele se revela com esta peculiaridade de Deus revelando a vitória do seu povo sobre o pecado, Satanás, a morte e o mundo. Então, queridos, eu quero, como disse no início, trazer aos irmãos algumas informações gerais a respeito do livro, para que à medida que os irmãos forem ler este livro em casa, nas suas devocionais, e mesmo na medida em que nós formos meditando neste livro, os irmãos possam ter uma ideia mais clara do que o Apocalipse de fato revela. A primeira questão que traz bastante dificuldade na interpretação deste texto são os números. Os números. Uma das características primordiais do Apocalipse, que salta à nossa vista, ao leitor esperto, é exatamente o uso de vários números e de seu significado. Nós temos, por exemplo, uma das seitas mais atuantes no Brasil, Testemunho de Jeová, que se utiliza de um número apocalíptico, 144 mil, que é um número de milênio,
para ali, a partir dessa ideia, criar uma doutrina em torno da qual se afirma que Deus há um número limitado, especificamente este número de pessoas que gozarão de um status diferenciado em relação à sua comunhão com Deus. Portanto, reparem que os números são mesmo objeto de idolatria e até mesmo de heresias, como é o caso. Esse uso simbólico dos números no Apocalipse, nós vemos como uma expressão da soberania de Deus. Há um teólogo bíblico chamado G. Cabil, num dos seus livros a respeito do Apocalipse, que afirma exatamente isto. O fato de Deus utilizar números é uma expressão da soberania de Deus, inclusive sobre a matemática. Deus governa os números. Quando Ele criou todas as coisas, Ele fez isto de modo arquitetonicamente matemático, estabelecendo números, estabelecendo quantidades, espaços, criando a geometria, o que mostra que a numeração apocalíptica é uma maneira de Deus em Cristo Jesus mostrar ao homem que todas as coisas estão debaixo mesmo do seu controle, o que mostra que Deus propositadamente, Ele sustenta, governa, dispõe ordenadamente todas as coisas conforme o conselho da sua soberana vontade e não conforme as intenções dos homens. Como lemos em Provérbios 16:1 e também em Filipenses 2:13, os homens podem até fazer planos e devem fazê-los, inclusive. Os homens sábios são aqueles que constroem a sua casa sobre a rocha, porque eles constroem os seus planos. Mas nós somos informados de que é Deus quem determina estes planos finalmente, e é Deus que faz com que estes planos se realizem de maneira adequada. Então, mostrando este valor de números no Apocalipse, nós vemos em um grau surpreendente, aparecendo alguns números com maior significado. Por exemplo, o número 7. O número 7 é predominante no Apocalipse, tanto explícita, ou seja, escrito propriamente como 7, mas também implicitamente. Esse número, obviamente, ele não deve ser tomado de maneira literal, mas ele deve ser entendido como uma ideia que expressa totalidade ou completude. Então nós vemos, por exemplo, o número 7 antecedendo alguns substantivos do texto que se referem ou a seres do próprio Deus, ou aquilo que o próprio Deus estabeleceu a partir da sua atuação no mundo. Por exemplo, o Apocalipse fala sobre 7 espíritos, capítulo 1, verso 4, 3, 1, 5, 6 e etc. 7 castiçais de ouro, capítulo 1, verso 12, 2, verso 1. 7 estrelas, capítulo 1, 16, 20, capítulo 2, capítulo 3. Selos, capítulo 5, verso 1. Chifres, capítulo 5, verso 6, olhos, 7 olhos, capítulo 5, verso 6, 7 anjos, capítulo 8, verso 2 e outros vários, 7 trombetas, capítulo 8, verso 2 e verso 6, trovões, capítulo 10, verso 3, coroas, capítulo 12, verso 3, cabeças, capítulo 13, verso 1, pragas, capítulo 15, versos 1 e 6, taças, capítulo 15, verso 7, montes, capítulo 17, verso 9, e reis, capítulo 17, verso 10. Há também uma referência lá no capítulo 11, verso 13, que diz 7.000 pessoas, também o número 7, 7.000 pessoas foram mortas por causa de um terremoto, que é mencionado também no texto do Apocalipse. Então, os irmãos percebem que, de fato, o número 7, ele aparece explicitamente de uma maneira muito destacada. Mas há também um número implícito do número 7, o uso implícito do número 7. Há 2 passagens, por exemplo, que registram alguns cânticos de louvor entoado pela chamada hoste celestial. A primeira está no capítulo 5, verso 12, que diz: digno é o Senhor que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força e honra e glória e ações de graça. Poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ações de graça. 7. A segunda passagem, que está em 7:12, também contém 7 atributos. O texto diz: amém, louvor, glória, sabedoria, ações de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então os irmãos percebem que a simbologia
do 7 no Apocalipse apresenta exatamente a ideia de que esse nosso Deus, ele é completo, ele é perfeito e que ele governa todas as coisas. Há inclusive as chamadas 7 bem-aventuranças em Apocalipse. Elas estão grafadas de uma maneira muito interessante ao longo de todo o texto. Por exemplo, capítulo 1, verso 3, bendito é aquele que lê, é uma bem-aventurança. Depois no capítulo 14, verso 13, benditos são os mortos que morrem no Senhor, bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor. Depois capítulo 16, 15, bem-aventurado é aquele que vigia. Capítulo 19, verso 9, bem-aventurados são os chamados. Capítulo 20, verso 6, bem-aventurados e santos são aqueles que têm parte no reino tal. Capítulo 22, verso 7, bem-aventurados aqueles que guardam as palavras. E finalmente, capítulo 22, verso 14, bem-aventurados os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Também 7 bem-aventuranças ao longo do texto. O teólogo bíblico J.K. Bill afirmou que a repetição do número 7 tem o objetivo de enfatizar o controle de Deus sobre todas as coisas e fazer com que o leitor fique mesmo impressionado com esta vontade abrangente de Deus de elaborar essa que o Bill chama de super teia de aranha, na qual Satanás e suas forças são apanhados. E que, continua Bill, embora as pessoas tentem se livrar da soberania divina, elas não podem escapar da derrota final, porque a derrota final dos ímpios é inevitável. Portanto, percebam, irmãos queridos, a maravilha que é a escrita de um texto a partir de uma leitura cristocêntrica. Também um outro número que é destacado é o número 1. O número 1 no Apocalipse, ele também denota unidade, a qual para os judeus estava codificada no seu próprio credo. Os irmãos se lembram lá em Deuteronômio 6,4, diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, é o Senhor uno. A ideia, portanto, de uma fé monoteísta, que aponta para a exclusividade de um povo em relação a um único Deus. E nós cremos mesmo em um único e verdadeiro Deus, um Deus que é vivo e que interfere em nossa realidade, porque Ele é um Deus pessoal. Portanto, o número 1 no Apocalipse também atesta a singularidade, a unicidade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo como um único Deus. Há também o número 2, e este número 2 é o número de pessoas que precisam validar um testemunho num tribunal. Nós vemos isto, por exemplo, em Deuteronômio 17:6, quando a lei dizia que para aceitar qualquer tipo de denúncia deveria ter pelo menos 2 testemunhas. Em Mateus 18:16, quando Jesus ensina a respeito da disciplina na igreja, ele fala também que na presença de 2 testemunhas deve haver uma sentença. E Paulo, também escrevendo a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 5, verso 19, diz também a respeito disso: é preciso que 2 testemunhas, nenhum presbítero pode ser acusado sem antes ter a presença de 2 testemunhas, para que aquele ato, aquela acusação possa ser validada. Também no Apocalipse, no capítulo 11, verso 3, nós temos 2 testemunhas como consideradas representantes da Igreja de Deus na terra. Então já vimos o número 7, majoritariamente expresso no texto, o número 1, o número 2 e também o número 3. O número 3 talvez seja imediatamente trazido à nossa mente em razão da ideia da Trindade. Esse Deus triuno, como está nos versículos 4 e 5 aqui mesmo do capítulo 1, que os irmãos podem ler, quando aparece aqui a figura do Pai, a figura do Cristo e do seu próprio Espírito. Então, o número 3, a série de 3, se refere a esta deidade, com um tríplice clamor das criaturas viventes. Por exemplo, no capítulo 4, verso 8, as criaturas dizem: Santo, Santo, Santo.
ou seja, o Deus que é triplamente santo. Uma descrição também do poder de Deus. Aqui mesmo no versículo 8 que nós lemos, há uma referência tríplice a Cristo, aquele que era, que é e que há de vir, também de maneira triuna. Nós também podemos ver a série de Jesus, de Deus e de seus servos. O Apocalipse sempre trará a ideia de que há Cristo, há Deus o Pai e os servos, que são a igreja. Jesus Cristo também é fiel testemunha, primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra, também de maneira tríplice. Ainda em relação ao número 3, nós temos também o contraste entre a trindade divina e os 3 agentes de Satanás, sendo eles o próprio diabo, a besta e o falso profeta. Aliás, irmãos, esta série de 3, ela se repete, inclusive no triplo 6, para se referir à besta, 6, 6, 6, 6, 6, 6, que é um indicativo de que Satanás ele é trinamente imperfeito, e que Satanás tenta ser também trindade, contudo ele não alcança a trindade santíssima, que é o 7, 7, 7. Então o 6 é um quase 7, que é uma tentativa de Satanás de imitar Cristo e de parecer Cristo com toda a sua triunidade em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então Satanás é trinamente imperfeito, nele próprio, na besta e no falso profeta. Há também o número 4, que também é um número muito significativo. O número 4 é o primeiro número em maior grau de significado usado por João, depois do número 7. Então nós temos o 7 em primeiro lugar e logo depois o número 4. E o número 4 no Apocalipse sempre descreve coisas relativas à criação divina. Por exemplo, os 4 cantos da terra, as 4 direções do vento, como está lá no capítulo 7, 1 e 28. Deus é o governante da sua criação. Então, isto fica evidente, por exemplo, em 4 repetições da expressão aquele que vive para todo sempre. Ocorre em capítulo 4, 9 e 10, portanto 2 vezes, depois capítulo 10, verso 11, e depois capítulo 15, verso 7. Este número 4 é usado então para simbolizar também a completude, juntamente com os números 7 e 12. Neste caso, o número 4 simboliza a universalidade do governo divino e da sua extensão mundial. 4 representa totalidade, como por exemplo os 4 rios, lá em Gênesis capítulo 2, 10 e 14. Diz o texto de Gênesis que havia um rio no Éden, e este rio tinha 4 braços, e estes 4 braços, portanto, representam esta totalidade de nascentes que dali escorrem para o mundo. Nós temos repetições quádruplas em alguns textos no Apocalipse, cujos significados são muito interessantes. Por exemplo, no capítulo 5, verso 9, nós temos tribo, língua, povo, nação. 4 expressões que neste caso representam totalidade étnica, cultural e governamental. Nós temos também no capítulo 5, verso 13, louvor, honra, glória e poder, neste caso representando a amplitude de adoração da qual Deus é o objeto da parte da sua igreja. No capítulo 6, verso 8, nós temos 4 tipos de castigo: espada, fome, doenças e animais selvagens, capítulo 6, verso 8. No capítulo 5, 8 e no capítulo 16, 18, nós temos também 4 tipos de respostas da natureza à ação de Deus: vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. E finalmente, no capítulo 9 e 21, nós temos também 4 expressões da iniquidade: homicídios, feitiçarias, prostituição e furtos. Há outros exemplos: muitos povos, nações, línguas e reis. Versículo 11 do capítulo 10. Arpistas, músicos, flautistas,
e trombeteiros, capítulo 18, verso 22, mostrando, aliás, a diversidade instrumental do reino do Senhor. Há ainda, irmãos, alguns outros números, e não se percam nos números, por favor. O número 5, que é um número redondo no Apocalipse, não tem aqui tanta significação simbólica quanto os demais, mas, ainda assim, há uma referência no capítulo 9, versos 5 e 10, sobre 5 meses, que ali representa um período de duração indefinida, ou seja, geralmente representa algo sem uma medição exata, considerando que o 5, por ser um número ímpar, e está exatamente entre o 4, que é a perfeição, o 7, que também é a perfeição, o 6, que é a imperfeição representada em Satanás, o 5 seria uma transição entre o que é perfeito para o que é perfeito. Então, não há no Apocalipse uma referência tão clara em relação ao número 5. O número 6 aparece também no Apocalipse, e a sua importância nem tanto por sua repetição, mas pelo modo como ele é utilizado. Provavelmente, como eu já disse, no 666, esse número 6, ele representa o número do mal. E por favor, meus irmãos, não pensem que você usar o número 6, ou você ser o 6 na chamada da faculdade, isso represente que você tem a marca da besta, ok? Se o seu carro tem 6 na placa, como é o meu caso, você não é uma besta andando por aí, fique tranquilo. É porque o 6, no Apocalipse, ele mostra essa ideia do quase 7, ou do chamado sétimo imperfeito. E se o 7 é o número divino, então é possível atribuir, e os estudiosos concordam com relação a isso, que o número 6, então, pertence a Satanás, no sentido exatamente de dizer que ele deseja ser Deus, deseja alcançar o 7, que é a perfeição, mas por ser ele imperfeito em seu ser, diferentemente de Deus, que é perfeito em seu ser, Satanás, então, ele não alcança essa completude, e ele para, então, ali no triplo 6, 6, 6, 6, Satanás, a besta e o falso profeta. Número 10 representa também a completude, assim como o 4 e assim como o 7. Por exemplo, como nós temos os chamados 10 mandamentos. Os 10 mandamentos não são somente, a ideia não é dizer que somente aqueles mandamentos devem ser obedecidos, até porque há muitos outros mandamentos na Bíblia que estão muito além dos 10 mandamentos. Mas se nós temos 10, é porque o texto quer nos dizer que Deus então resumiu num número de perfeição aqueles que são os seus mandamentos perfeitos. E finalmente, meus amados irmãos, para concluirmos esta primeira lição a respeito do Apocalipse, o número 12. O número 12 também aponta para a ideia de completude, totalidade, assim como o 7 e o 4. E o número 1000, associado ao 12, muito presente no Apocalipse, sempre se refere à ideia de multidão, ou seja, o povo de Deus como um todo. Daí, por exemplo, aparecer 12.000 estádios. Estádio, aqui não é estádio de futebol, Estádio é uma medida que era utilizada especialmente pelos romanos para medição. Então, por exemplo, eles tinham muitos estádios, os gregos, por exemplo, o Coliseu de Roma. Então, esses estádios ou essas arenas, elas eram medidas, e a medida de um estádio, portanto, representava uma medida maior do que uma medida simplesmente métrica. Então, quando o texto diz 12.000 estádios, aqui está descrevendo a grandiosidade de Jerusalém, porque diz que a Nova Jerusalém, ela tem o comprimento, a largura e a altura. E quando ela diz 12.000 estádios, obviamente esse número não é um número literal para medir o céu. Então quer dizer que o céu tem essa medida? Não. A ideia aqui é dizer que o céu é perfeito. A medida do céu é perfeita. Nós temos a ideia de que um cubo, aqueles que gostam de geometria, os professores de matemática aí, o cubo, ele tem o quê? 12 quinas. Ou seja,
4 no alto, 4 no fundo e 4 nos lados. Uma quina mede 12.000 estádios, que multiplicado 12 vezes é igual àquele número mágico lá dos 144.000, que é tão utilizado pelas heresias. Temos também a ideia das 12 tribos de Israel, que perfazem ao longo da sua geração 144.000. O número dos redimidos que jazem em pé diante do Cordeiro, conforme o capítulo 14. Veja, irmãos, todas essas expressões são exatamente representações desta multiplicidade de Deus fazendo todas as coisas. Então, neste primeiro estudo nosso a respeito do Apocalipse, em que eu basicamente fiquei aqui apenas nos números, o que nós podemos aprender disto? Primeiro, que os números são muito importantes, então não despreze o seu professor de matemática. Segundo, que os números importantes do Apocalipse, eles representam uma revelação claramente proposital do Senhor, para que nós saibamos contar os nossos dias, para que nós saibamos contar as bênçãos, para que nós saibamos contar as suas maravilhas. Percebem? A matemática está presente na revelação. E, portanto, Deus carrega o Apocalipse de muitos símbolos matemáticos para mostrar que Ele tem o governo sobre toda a criação. Nada, portanto, nenhum milímetro sai da autoridade governamental de Cristo Jesus. E foi por isso que Abraham Kuyper, primeiro-ministro holandês, criador da Universidade Livre de Amsterdã, pronunciou aquela frase que é muito espalhada, muito conhecida por vocês, especialmente os jovens que gostam de ler a respeito do tema da cosmovisão cristã. No ato de inauguração da Universidade Livre de Amsterdã, Kuyper disse: não há no universo criado 1 centímetro quadrado sequer sobre o qual Cristo, que é Senhor sobre tudo, não diga é meu. E ali ele queria dizer: todas as esferas da criação pertencem a Jesus Cristo. Portanto, a universidade e as descobertas universitárias, acadêmicas, as pesquisas dos cientistas, elas nunca deveriam retirar Cristo do meio, do centro delas, porque Cristo é o centro do conhecimento, Cristo é o lugar onde nós buscamos a revelação. E foi isso que o Kuyper quis dizer. As universidades, ao invés de promoverem ateísmos, elas deveriam promover um retorno a Cristo e perceber de que maneira Cristo governa todas as áreas da nossa vida. E é exatamente isto que Apocalipse nos ensina. Quando carrega o seu texto de vários números, ele está nos dizendo: Cristo governa cada centímetro de sua vida, Cristo governa cada centímetro da igreja, Cristo está presente em cada lugar, Cristo chama as suas estrelas pelo nome, Ele conhece o número das estrelas, Ele sabe exatamente quem nós somos, Ele sabe exatamente o que nós fazemos. Cristo tem os milésimos de segundo de nossa vida escritos. Não há, portanto, 1 milésimo de segundo sequer de nossa vida sobre o qual Cristo, que é Senhor de tudo, não diga: eu estou aqui, eu governo. Reparem, portanto, irmãos, o consolo que este texto traz para aqueles irmãos que estavam sendo perseguidos. Ao carregar o Apocalipse de Números, Cristo está dizendo: não se apavorem, não entrem na pilha dos perseguidores, porque eu sou o Senhor, que conheço todos os detalhes de suas vidas. Portanto, confiem em mim, porque do mesmo modo que eu venci, todos aqueles que creem em mim também vencerão. Por que 7 igrejas? Eu disse, 7 é um número de perfeição, de completude. Por que 7 e não 8? Porque Cristo quer ensinar que estas 7 igrejas
são, na verdade, exemplos de igrejas espalhadas pelo mundo e que todas elas, em alguma medida, em algum lugar, representam alguma característica destas igrejas mencionadas. Em outras palavras, nós, Igreja do Vale do Jatobá, não recebemos uma carta específica de Jesus Cristo ao anjo da igreja do Vale do Jatobá, não recebemos, mas nós, enquanto Igreja do Vale do Jatobá, nos vemos nas cartas escritas a estas 7 igrejas, porque as 7 igrejas representam a totalidade das igrejas de Cristo Jesus. Portanto, ao estudarmos as 7 cartas, nós nos veremos nelas, porque elas são apontamentos universais das igrejas particulares, sabendo que Cristo, que é Senhor sobre tudo, que governa a dimensão dos nossos números, Ele governa a sua igreja. E é por isso, irmãos amados, que quando abrimos a palavra para estudarmos um texto tão precioso como este, nós não podemos deixar de ouvir a respeito do governo de Cristo, da realeza do Filho de Deus, do governo soberano do Pai na história da igreja, e de nos curvarmos diante desta imensa soberania. Ninguém, por mais célebre que seja, teria escrito um livro tão perfeito quanto este. Ninguém, por mais célebre que seja, podemos pensar em Dostoiévski, Tolstói, C.S. Lewis, nenhum destes conseguiu escrever uma revelação tão profunda como o Apocalipse. Exatamente porque quem revela o Apocalipse é a própria revelação, Cristo Jesus, o Senhor, aquele que estava com o Pai desde o princípio, que fez todas as coisas pela palavra do seu poder e que agora nos revela o poder do Pai para que nós possamos nele nos confortar, sabendo que nele nós somos mais do que vencedores. Amém, meus irmãos. Que Deus nos abençoe e que os irmãos possam se sentir motivados a se fazerem presentes nas demais mensagens desta série, para que o Apocalipse possa ser um pouco mais descortinado à nossa frente e que nós possamos perceber como Deus quer que nós, como igreja, possamos também nos ver nestas páginas tão preciosas desta revelação. Convide pessoas para virem, visitantes, parentes, amigos, colegas, divulgue para que as pessoas possam ler o Apocalipse sem estas invenções mirabolantes e por aí, mas que possamos mesmo fixar os nossos olhos na revelação propriamente dita, fazendo com que a palavra de Deus possa habitar ricamente em nossos corações.